Para as reflexões da noite, eu trouxe o tema da prosperidade. Mas é a prosperidade com Jesus, que é diferente do conceito de prosperidade que nós temos no mundo de hoje. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo muito material. Então, prosperidade é sinônimo de dobrar os rendimentos materiais. Não que não seja permitido a nós prosperar sobre o ponto de vista material, né? Mas nós devemos saber qual é o papel que os bens materiais têm na nossa existência, né? Que os bens materiais, eles são o quê? São instrumentos que são emprestados por Deus para que a gente consiga fazer bom uso, utilizar os bens materiais para a nossa progressão espiritual. Porque nós somos seres espirituais, então essa prosperidade nós temos que dar maior enfoque sobre o ponto de vista o quê? Espiritual, para que a gente possa prosperar de acordo com os ensinamentos de Jesus. E sobre esse tema, nós temos uma citação, né, da passagem de Jesus aqui, que é a multiplicação de pães e peixes. Esta passagem, ela é descrita pelos apóstolos Marcos, Mateus, Lucas, João, ou seja, é uma passagem muito interessante que nós devemos interpretar de uma maneira correta para que possamos tirar proveito desse ensinamento. Eu escolhi aqui a passagem que é dita por Marcos, está no capítulo 8, versículo de 2 a 6, e diz o seguinte: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, pediu-os e partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Então, logo no início, a gente percebe a preocupação de Jesus com aquele povo. Porque aqui consta que eram mais de 4.000 homens que já estavam há 3 dias ali com Jesus. Jesus pregando, curando, ensinando. E ele se preocupou, né? Então a gente percebe como Jesus se preocupa conosco. Como ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Ele estava preocupado em matar a fome daquele povo. Estava preocupado porque algumas pessoas vinham de longe. Mas, como eu disse, nós vamos estudar sobre o aspecto da prosperidade, sobre o aspecto espiritual. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, a preocupação com aquele povo. Que ele queria estar próximo, ele queria ajudar.
Mas de que forma ele iria ajudar aquelas pessoas? De que forma ele ia matar a fome espiritual daquelas pessoas? Ia saciar? Ele poderia pedir a Deus que caísse pão do céu? Mas ele não fez isso. E o que ele fez? Ele perguntou aos seus discípulos: quantos pães vocês têm? E por que ele fez essa pergunta? Porque ele pretendia o quê? Multiplicar aquilo que os apóstolos tinham. E é essa a pergunta que ele faz a nós. Quantos pães vocês têm? O que nós temos que podemos oferecer a Jesus para que Jesus multiplique? Para que Jesus mate a nossa fome? Para que Jesus faça multiplicar, prosperar na nossa vida? Porque normalmente a gente não gosta muito de oferecer o que a gente tem. Às vezes a gente considera que é pouco. Nós queremos o quê? Pronto, nós queremos o milagre de Jesus. Eu quero ganhar pão. Eu quero ser curado. Eu quero paz na minha família. Eu quero ter um relacionamento melhor com os meus filhos, com os meus parentes. Mas o que eu ofereço? Normalmente a gente não quer oferecer nada, a gente quer que aconteça, que Jesus vá ali no nosso lar, na nossa vida, né? E resolva aquilo para nós. Mas Jesus é sábio, ele pergunta: quantos pães você tem? Ou seja, o que você vai oferecer para que eu possa multiplicar? Porque não se multiplica nada. Se você não tem nada, como é que você vai multiplicar? Você só multiplica algo que já existe. Então, se eu quero ter paz na minha família, nem que seja um pouquinho, porque a gente sabe também que as nossas possibilidades, o que a gente tem para oferecer para Jesus não é muito, é pouco. Porque nós ainda somos crianças espirituais, nós estamos ainda caminhando na nossa evolução. Então a gente tem pouco para o tamanho da nossa fome, para o tamanho das nossas dificuldades. Nós temos muito pouco. E é o pouco que os apóstolos aqui tinham. Eles tinham 7 pães e poucos peixes pequenos, é o que eles tinham para oferecer. Então o que Jesus pede de nós é pouco. Então se eu quero ter paz, tranquilidade na minha família, eu tenho que oferecer a paz. Nem que seja um pouquinho, a paciência, nem que seja um pouquinho. Para que Jesus possa o quê? Trabalhar essa paciência, essa paz. Para que Jesus possa o quê? Possa prosperar, multiplicar. E aí tem uma historinha do Chico que eu acho que é muito interessante e cabe direitinho nessa nossa reflexão. Consta que tinha um senhor que frequentava uma casa espírita no estado de São Paulo. E ele era um senhor muito doente, ele tinha uma depressão severa, era uma pessoa muito triste, era uma pessoa amargurada. E ele tentava fazer os tratamentos. Então ele frequentava há mais de ano esse centro espírita. E ele ia todos os dias, e ele fazia os tratamentos, e ele tomava o passe diariamente. Só que ele não conseguia melhorar. E ele sempre indagava o dirigente: olha, eu estou fazendo um tratamento, já estou aqui há tanto tempo, venho aqui todo dia, já tomei todos os tipos de passe, já fiz os tratamentos, segui as orientações daqui, e nada resolveu. O que vocês podem fazer para me ajudar? E o dirigente ele já estava, digamos assim, sem ter como argumentar com aquela pessoa. Acho que o nome dele era José, com o seu José. Então o dirigente falou assim: olha, o caso do senhor é muito grave, é muito difícil, só o Chico mesmo para resolver o problema do senhor.
Tá, e falou. E o seu José foi até a cidade, da onde, no estado de Minas Gerais, lá no Centro Espírita do Chico. Chegou lá, como sempre, estava lotado a casa. Aí ele já ficou desanimado, Era muita gente que queria receber, Queria conversar com o Chico, queria receber ajuda. E ele tentou, mas era muita fila, e aí ele já foi desanimando, e o tempo foi passando, ele via que a fila não diminuía. Aí ele, você quer saber? Eu não vou conseguir ser atendido hoje. Eu vou embora. E a hora que ele levantou para ir embora, uma das pessoas que estava dirigindo os trabalhos, meus irmãos, agora nós vamos para o passe. Aquelas pessoas que quiserem tomar o passe, por favor, se sentem aqui. Ele, um passe é bom, Não vai esperar mais um pouco, vou tomar o passe. Aí ele entrou na fila, ele esperou a vez dele. Aí ele sentou na cadeira, fechou os olhos, se concentrou e esperou que o médium viesse para que pudesse aplicar o passe. Aí ele está lá concentrado, aí de repente ele ouve a voz: José, que bom que você veio. Aí ele abriu o olho, quem estava na frente dele? O Chico Xavier estava na frente dele. Aí ele ficou, nossa, seu Chico, mas o senhor sabe o meu nome? Claro, José, eu estava esperando você vir. Ele, nossa, seu Chico, eu preciso muito falar com o senhor, eu estou com muito problema. E começou a falar, o Chico, não, agora é a hora do passe. Ele, então tá. Aí o Chico falou assim, não, mas você vai se levantar, eu quero que você se levante, porque eu estou precisando de um passe. Eu quero que você dê um passe para mim. Eu estou te aguardando para que você me dê um passe. Ele ficou meio assim, nunca tinha dado um passe na vida, nunca tinha aplicado um passe. Mas ele levantou e as pessoas todas ficaram olhando, O Chico sentou e aquele senhor foi ali. Aí ele se lembrou, de como era que se aplicava o passe, porque ele já tinha mais de ano que ele tomava os passes, ele lembrou dos trabalhadores lá da casa que ele frequentava em São Paulo. E aí ele se concentrou, foi e aplicou o passe no Chico. A hora que terminou o Chico, nossa, seu José, muito obrigada por esse passe. Eu estava com uma dor de cabeça terrível. E ela passou, muito obrigada, o seu passe foi maravilhoso. Aí todo mundo ouviu aquilo, aí formou aquela fila enorme para tomar o passe do seu José. E aí o seu José trabalhou a noite inteira dando passe. E foi embora para casa muito feliz, radiante, porque tinha dado um passe. No outro dia, ele foi até a casa espírita dele, aí já não mais para tomar um passe, mas para aplicar um passe. Ele chegou, falou para o dirigente que ele tinha aplicado um passe no Chico Xavier, e que o Chico tinha elogiado e que ele gostaria de trabalhar naquela casa aplicando o passe. E assim, ele foi esquecendo das suas dores, das suas dificuldades, e foi o quê? Foi se curando. Se curando pelo trabalho. Ele doou aquilo que ele tinha, que nem ele sabia que tinha, porque muitas vezes nós não reconhecemos a nossa capacidade, o que trazemos dentro de nós, o que trazemos de bom dentro de nós. Mas Jesus nos conhece. Jesus conhece o nosso potencial. E Ele quer o quê? Que a gente prospere nas nossas virtudes. E de que forma que a gente prospera? Entregando a Jesus aquilo que eu tenho. Entregando a Jesus o meu esforço para melhorar, que Ele vai fazer multiplicar. De que forma? Seguindo o exemplo dele, colocando aquilo que eu tenho em benefício daquelas pessoas que estão ali ao meu redor.
Porque o trabalho que eu realizo, a caridade que eu desempenho, ela vai beneficiar primeiramente a mim. É por isso que São Francisco de Assis nos diz, naquela oração, é dando que se recebe. Então, se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Se você quer que a sua família seja mais amorosa, que seja um ambiente mais tranquilo, eu tenho que oferecer isso para as pessoas que estão ao meu redor. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, também vai falar justamente desta lição. Ela está só um minutinho, no capítulo 8º, no item 14, que também traz uma citação de São Marcos, e diz o seguinte: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem. E para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Porque no primeiro momento a gente acha estranho, né? Vai ser dado àquele que tem e tirado daquele que não tem. Mas se nós formos seguir esse ensinamento aqui de Jesus, a gente vai compreender. Então, se eu tenho um pouquinho de compreensão, de compaixão para com o meu próximo, a minha compaixão, a partir do momento que eu trabalhar ela, como Jesus nos ensina, ela vai o quê? Ela vai multiplicar. Vai ser me dado mais. Agora, se eu nada tenho, nada vai ser me dado. E ainda será cobrada a oportunidade que eu tive de desenvolver aquela virtude, aquela compaixão. E essa cobrança, ela vai ser feita por nós mesmos, pela nossa consciência. É o arrependimento pela oportunidade que nós perdemos de fazer o bem, de multiplicar com Jesus aquilo que nós recebemos de Deus. E aí os espíritos benfeitores vão nos dizer, aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. Ou seja, se a gente não desenvolve, não procura desenvolver aquilo que nós já temos, porque muitas vezes a gente reclama daquilo que a gente tem, né? A gente acha que é pouco, que nós merecíamos mais. Mas o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi? Porque todos nós temos condições de prosperar, de multiplicar. Mas, como sempre, a gente tem o costume de se colocar na posição de vítima, ou ainda dizer que é porque Deus não quis, né? Porque eu nasci assim, porque Deus não quis, eu não tive oportunidade. A gente sabe que não é assim. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou a semente destinadas a produzir neste campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se alcance a obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade,
que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele jogue com confiança a semente que tiver colhido como boa entre as más. Que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1.000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Então, é com essa mentalidade que nós devemos olhar os aspectos da prosperidade na nossa vida. Qual aspecto da minha vida eu quero prosperar? É o meu local de trabalho? É os meus relacionamentos familiares? É a minha saúde? E aí Jesus nos pergunta, quantos pães vocês têm? E aí tem também aquele ditado popular, muito sábio, né? Que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Por quê? Porque o muito sem Deus é só sobre o aspecto material. E o aspecto material nós sabemos que com o tempo, né, ele tem um prazo definido para encerrar. Mas prosperar sobre o ponto de vista moral, dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, é um tesouro que nós levaremos no porvir, né? Quando a gente retornar para a pátria espiritual. Então é essa a mensagem, que possamos refletir e responder a Jesus quais os pães, quantos pães nós iremos oferecer a Ele, para que Ele, com a sua bênção, com o seu amor, faça-nos prosperar, multiplicar aquilo que já trazemos dentro do nosso coração, onde quer que nós estejamos. Então vamos fazer a oração de encerramento. Jesus amado e querido, te rendemos graças por estes momentos, que a sua luz, a sua paz esteja conosco, nos auxiliando, para que possamos entregar os pães que trazemos dentro do nosso coração. Para que possamos, nessa noite, reconhecer as nossas dificuldades e entregar a Ti nas suas mãos, para que juntos possamos vencer e nos tornarmos pessoas melhores. Abençoe as nossas famílias, esta casa, que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. Gratidão, Jesus, que assim seja.